Olá, pessoal! Está no ar o Momento Papo de Mãe. A gente sempre ouve dizer que criança precisa de rotina, horário certo para se alimentar, para dormir, para acordar. Mas por que será que isso é tão importante? A Carolina é mãe do Gustavo e do Guilherme, de 2 e 4 anos, né, Carolina? Isso. Eu queria saber de você, você é o tipo de mãe mais relaxada ou super rígida com a questão da rotina? Eu agora com o segundo filho sou uma mãe um pouco mais relaxada. Já fui muito mais rígida e agora acho que a gente achei um equilíbrio. Depois você conta, então, como já foi na sua casa e como que é hoje. Também participa do papo a Larissa Fonseca, que é psicopedagoga. Larissa, a rotina é importante tanto para os bebês quanto para as crianças maiores? A rotina traz muitos benefícios sociais, emocionais, cognitivos, tanto para os bebês quanto para as crianças um pouquinho maiores. Como é que é na sua casa? Seus filhos têm 2 anos de diferença. Isso. Você consegue colocar a mesma rotina para os dois? Quando o mais novo nasceu, a questão da rotina, cada um tinha a sua, era separada e era bem mais difícil. Aí ele foi crescendo, quando ele fez 1 aninho e o mais velho tinha 3, eu consegui juntar as 2 rotinas. E aí um ajuda o outro. Então o mais novinho vai puxando e o mais velho vai aprendendo a lidar com o irmão. Então a rotina na minha casa ela é única para os 2. E daí como é que é? Tem horários muito estabelecidos para comer, para dormir? Tem horários estabelecidos, mas hoje a gente existe uma flexibilidade. Então eles têm horário de ir para a escola, quando voltam eles almoçam, aí eles descansam, alguém tem uma atividade extra, depois eles descem para brincar, a gente brinca. Aí à noite volta, janta e aí vem a rotina do sono. E a gente tem o banho, eu conto uma historinha e eles vão dormir. Então eles sabem mais ou menos o que vai acontecer cada dia. Larissa, por que a rotina é tão importante para o bebê, por exemplo? Você sabe que para o adulto, às vezes a rotina, a repetição pode parecer alguma coisa entediante, né? Mas existe uma questão que a criança já tem uma inquietude interna pela fase do desenvolvimento. Certo. Então, ter uma rotina estabelecida para eles traz essa segurança exatamente porque eles conseguem prever um pouco, antecipar um pouco de algumas soluções para um sentimento. Então, um bebê, quando ele está com fome, gera aquele super desconforto. Então, ele chora. Quando ele já sabe que daqui a pouco ele vai mamar, que quando ele tem essa rotina da alimentação, isso quase que traz uma tranquilidade maior, porque antecipa um pouquinho. É uma segurança, né? ele vai descobrindo aí o desconhecido. Isso, é um modo mais fácil deles lidarem com esses desconhecidos, porque eles já têm essa inquietude interna, então para eles não é entediante, dá segurança. E para as crianças um pouco mais velhas? Para as crianças um pouco mais velhas também, porque daí eles conseguem se acalmar nessa agilidade toda que eles têm. Eu fico pensando até para uma criança um pouco mais velha que a organização é importante até para o desempenho escolar, né? Você ter uma rotina em casa, de fazer lição de casa, de dormir cedo. De compreender que tem hora, que então agora eu não queria parar minha brincadeira, mas eu sei que depois eu volto à brincadeira, então eu tenho o horário de brincar, eu tenho o horário de fazer isso, fazer aquilo. Então isso tudo vai dando essa tranquilidade e organização interna para as crianças. A que horas que eles vão dormir? Os meus filhos vão para a cama às 8 horas. E daí eles acordam a que horas? Entre 7, 7h30, porque eles vão para a escola de manhã. Aí, por exemplo, fim de semana, você deixa quebrar um pouco a rotina ou você continua? Hoje deixa. Então, o horário não é tão mais rígido, pode dormir até mais tarde, no outro dia também. Então, eu acabei quebrando a rotina do final de semana. Eles entendem que é o final de semana. Daí já entra na rotina do fim de semana. E você já notou, se quando quebra a rotina durante a semana, sei lá, tem um aniversário, um jantar, eles vão dormir mais tarde, aí isso prejudica no dia seguinte? Não prejudica, porque foi um dia, foi uma quebra da rotina, ela não é uma constante. Então, se eles tiveram uma festinha durante a semana, foram na festinha, voltaram mais tarde, o dia está um pouquinho mais cansado, mas aí no outro dia você volta. Porque nesse caso é uma exceção. É uma exceção. Aí, Larissa, numa casa que, assim, vai dormir cada dia num horário, acorda cada dia num horário, aí isso traz prejuízo para a criança? Pode trazer prejuízo para eles. É claro que uma quebra de rotina pode, uma vez ou outra, pode deixar a criança mais agitada e também é importante ter uma rotina flexível para a criança também se acostumar a adaptar-se, né? Mas não ter uma rotina, cada dia as coisas acontecem de um jeito, você acaba amplificando essa inquietude da criança, deixando a criança um pouco mais agitada, um pouco mais dependente também, porque ela nunca sabe o que vai acontecer ou o que ela tem que fazer. Então, ela acaba ficando um pouco mais dependente, às vezes um pouco mais insegura, isso pode acarretar a falta de rotina. Pode ter um prejuízo a longo prazo, conforme ela vai crescendo. A própria organização interna dela, né, o comportamento, o que ela aprendeu em relação a essas organizações. Então, a rotina também é um aprendizado interno para ela em relação
relação à vida. Né? Não é só aquela coisa, eu sei o que eu vou fazer ali, é também um modo dela organizar as estruturas internas, que aí no futuro ela vai transpor para a vida em geral. Tá bom, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. O tema hoje é a importância da rotina. Larissa, as regras são criadas aí de acordo com cada família, com cada casa, porque não adianta você estabelecer aí normas que a família não vai conseguir cumprir, né? Claro, é importantíssimo que a rotina estabelecida, ela seja viável, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Porque senão você não vai conseguir segui-la ou então vai virar uma coisa muito restritiva e aí não consegue ser uma coisa agradável para a família, porque tem que né? ser uma coisa rotina... natural também, Tem que né? ser natural. Precisa estar felizes também, né? Não tem que ser uma coisa chata também. Sem dúvida, né? Até porque se não ter filhos, vira sempre aquela restrição geral e isso é uma opção dos pais que acaba prejudicando eles próprios, né? Então é bom para as crianças que seja. No caso da Carolina, os filhos têm uma idade próxima, então dá para eles terem a mesma rotina. Mas e nas famílias em que os filhos têm uma idade, uma diferença maior? Aí às vezes você tem que estabelecer uma rotina diferente para cada Claro, é fundamental adequar de acordo com a necessidade da criança, dos pais, do dia a dia, das atividades de cada um dos filhos. Cada filho tem a sua necessidade. Então não adianta a gente colocar ali em casa, eu faço o mesmo para os dois, porque cada um precisa de uma coisa diferente. E muitas vezes, Carolina, os pais não conseguem participar da rotina dos filhos, né? Porque às vezes os pais têm uma rotina diferente, trabalham ou têm alguma atividade, né? E aí tem que se adequando, né? Como que você faz? O que eu acho importante, a gente faz lá em casa, é pelo menos participar de algum momento da rotina deles. Então, seja, sei lá, consegue dar o banho, você dá o banho. Se não você não conseguiu, conta uma historinha. Então, algum momento do dia, a gente tenta fazer parte, tanto eu como o pai. Então... Vocês fazem todas as refeições juntos? Não, eu consigo fazer o almoço com eles e no final de semana a gente consegue fazer o café da manhã, almoço, jantar. Mas durante a semana, geralmente, é só o almoço. Então, as crianças jantam um pouco mais cedo do que nós e o café da manhã é mais corrido porque eles saem para a escola, então é um leite correndo, não é aquele momento de sentar e conversar. Uma coisa inevitável é que os pais, quando nascem os filhos, mudam a própria rotina. Sim. Não tem como não mudar a vida, não é? Com certeza. Quando eles eram pequenos, a gente fica muito mais preso à rotina deles, né? Pela necessidade da idade da criança. Mas conforme eles foram crescendo e hoje com a idade que eles estão, eles se adaptam muito à nossa rotina. Muitas vezes eles no final de semana eles entram na nossa. Um ponto que a gente ouve muito falar, Larissa, é a rotina do sono. Porque a gente sabe que é difícil, criança pequena, você estabelecer aí um sono bom, né? Então, dá algumas dicas aí dessa rotina do sono. Do sono. Mas isso é uma inquietude mais dos pais do que da criança. Porque eu costumo sempre falar para os pais assim, não é uma delícia quando você deita e se sente bem na sua cama e dorme, se por acaso acorda à noite você volta a dormir? Para a criança também vai ser. Mas os pais têm que ensiná-los, eles têm que aprender a se acostumar com isso. Então, independente do que você vai seguir, que você escolher, porque tem várias técnicas aí de rotina do sono, é muito importante, sim, e benéfico para a criança e para os pais. Para a criança se sentir bem e segura no próprio espaço, conseguir adormecer sozinha. Se não está com sono, na hora do sono, tudo bem, ela fica de boa, tranquila, relaxando na própria cama. Tem algumas técnicas, vai de acordo com o que os pais querem seguir, mas é muito válido, tanto para as crianças quanto para os pais, essa rotina do sono. Nós temos agora a participação dos telespectadores aqui no Momento Papo de Mãe. Larissa, eu separei aqui uma pergunta que chegou para você responder para Tatiana Celestino, que é de Guarulhos, São Paulo. Obrigada pela participação. Ela escreveu o seguinte: tenho uma bebê de 10 meses que sempre foi muito tranquila. Nas últimas 2 semanas, ela passou a dar tapas nas pessoas, arranhar e ficar nitidamente nervosa quando contida. Estamos conversando, explicando que ela tem que fazer carinho e não bater, mas não tem surtido efeito. Como eu devo agir? Como repreender? Será que a criança entende a ação dela própria e também a nossa tentativa de corrigir? Aos 10 meses que tem a bebê dela. Aos 10 meses. Tatiana, pois é, a criança sempre foi muito tranquila, mas você vai ter novos desafios a cada etapa do desenvolvimento delas, né? Então, o fato dela ter sido tranquila, ela vai continuar sendo tranquila, mas ela tem novas experiências. Ela entende, nessa idade dos 10 meses, muito mais a sua ação do que a sua fala. Então, tem que continuar
continuar contendo toda vez que ela bater, evitar sempre falar o não para ela, porque, enfim, a criança, quando a gente fala o não, primeiro o cérebro processa o sim. Então, quando você fala não faz, ela imediatamente faz, porque é uma questão da estrutura cerebral. Então, faz carinho, mostra para ela o que significa fazer esse carinho, mas não desista, porque para os pequenos, eles precisam, as crianças aprendem por ritmo e repetição. Então, eles precisam dessa sua repetição, sua pequena precisa dessa sua repetição para ela assimilar que para ela chamar a atenção do amiguinho ou do adulto, ela não bate, ela faz carinho. Então, continue, não desista e demonstre para ela, junto com a sua fala, o que significa esse fazer carinho, morder só a comida, e tenta fazer essa rotina com ela também e manter essa frequência que já ela vai parar de bater, mas aí você vai ter novos desafios, não adianta. Tem até um comentário que é muito comum para as mães que dizem que a maternidade é como jogar videogame. Quando você comemora que passou uma fase, chega uma nova fase mais difícil. Sempre novos desafios. Mande também suas dúvidas, pode ser pelo Facebook ou pelo e-mail momento@papodemãe.com.br. Larissa, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada. E eu quero mostrar o livro da Larissa, que está muito bonito, ó. Dúvidas de Mãe, Larissa Fonseca. Dicas são sempre bem-vindas, né? Sempre bem-vindas, né? Esse livro, ele aborda várias questões aí da infância e do universo infantil. Quero agradecer a Carolina também. Obrigada a você. E você viu que tem muito desafio ainda pela frente, né? O game over tá longe ainda. Já começou a fase das birras? Já. Mas isso é outro programa. Tá bom. Olha, o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. A gente se vê na cultura. Até!